Boa noite, Débora. Boa noite, Fernando. Tudo bem com você? Tudo e você? Tudo jóia. Vou começar aqui com você se apresentando para a galera. Quem é a Débora? Bom, a Débora, eu sou dentista, né? Aqui na região de São Caetano, moro em São Caetano, no ABC Paulista. Entrei no DZA na turma 21 em novembro de 2023. Na turma dos tubarões, eu sou da terceira turma. Entrei em junho de 2024. E essa é a Débora. Eita, Débora. Então a Débora é dentista de formação. Hein? E sabe o que é legal? Que a Débora estava me contando, inclusive na época, né, quando ela foi entrar, ela falou: Eu quero entrar nos tubarões. E a gente falava muito sobre isso. O que que precisa? Qual que é o requisito para entrar nos tubarões? Tem que ser muito bom? Tem que ter muita arrematação? Como é que eu me qualifico para entrar? Eu falei: Ó, eu sempre falo o seguinte: a gente precisa ter vontade de fazer acontecer, né, Débora? E Exatamente. foi exatamente isso. Me conta um pouquinho para a galera aqui, o que despertou de vontade de você vir para os Tubarões? Bom, na realidade, eu fiz o DZA da turma 21. Sempre fui uma entusiasta de imóveis, né? Sempre gostei, cresci com o meu avô sendo negociante de imóvel. Todo mundo pagava o meu avô no que ele trabalhava com imóvel naquela época de 1900 e bolinha, né? Então a gente sempre foi muito rodeado de imóveis. E aí eu gostava disso daí, de ter imóveis, só que comprar no mercado é muito caro, né? Então aí eu falei assim, bom, vou entrar nessa turma de leilão. Aí comecei a seguir a Smart, entrei na Smart, tive coragem de entrar na Smart, porque assim, eu tive que vencer, na realidade, um obstáculo interno, né? Será que eu vou conseguir? Porque afinal eu sou da área da saúde e sempre tive aquele tabu que tinha que ser advogado, né? Então eu entrei na turma da Smart, na turma 21, mas sempre assim fui meio acanhadinha, né? Aquela. Mas não apareci tanto, não fui tanto, só mais observava, evitava assim me mostrar, tinha medo de ser rotulada até, que aí terminou o DZA sem nenhuma arrematação, nada. Eu falei, não, poxa, eu quero arrematar imóveis, é isso que eu quero para mim, eu quero fazer acontecer. Aí foi quando eu abriu inscrição para a turma dos tubarões, eu falei, vou fazer a inscrição. Mas não acreditando que ia ser chamada. Aí, de repente, me chamaram. Falei, nossa, me chamaram para a turma dos tubarões? Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem, um textão para você, né? E aí eu falei assim, Fernando, me chamaram para a turma dos tubarões, fiquei feliz, fiquei honrada por isso, né? De ser convocada, né? De fazer parte aí desse grupo. Mas por que eu? Se eu não tenho nenhuma arrematação, se eu não tenho muito dinheiro, por que eu fui convocada, né? Porque na realidade eu fiz a inscrição querendo acontecer, mas fiz meio que por fazer, né? Nunca imaginei estar nesse outro lado. Você virou para mim e falou, ainda lembro até hoje. Débora, não é o dinheiro que faz a diferença, não é a quantidade de arrematação que vai fazer você entrar para os tubarões. O que vai fazer você entrar para os tubarões é a força de vontade. Eu vejo você em todas as lives, eu vejo você lá no Insider, eu vejo você participando das coisas, e aí eu quero você do lado de cá, porque você só ainda não encontrou os parceiros certos. E eu vou te dar os parceiros certos. E eu ainda entrei, paguei para ver, falei, vou pagar para ver, desacreditada. E realmente você me deu os parceiros certos. E aí foi realmente um grupo sensacional. Entrar nos tubarões é uma diferença assim absurda. A gente é carregado realmente, a comunidade empurra você, por mais que você não acredite em você, né? Você está sempre sendo empurrada e, e o pessoal leva a gente mesmo. Mesmo a Muito, gente não acreditando na gente. muito bom, né, Débora? Porque a gente bate bastante nessa tecla e a galera acha que às vezes é conversa, né? É conversa desse pessoal aí e não sei o quê. E é, né? A gente coloca ali, é conversa não, né? É fato. A gente começa.
tem a questão ali do primeiro tempo, que a gente chama lá de fase de ambientação. A galera é acelerada, a gente põe ali, meu, tem que ser. A gente coloca o pessoal para correr atrás, a gente vai tirando. Opa, tá caindo aqui meu negócio. A gente vai tirando as dúvidas, vai dando aquela assistência, porque o que, que acontece? É natural para, às vezes, as pessoas com pouca ou quase nenhuma experiência têm dificuldade, às vezes, de interpretar uma matrícula, aquelas dúvidas mais básicas. Exatamente. Ah, mas o que, que eu vou fazer nos tubarões? Você vai ter resultado. Porque como é que funciona? É como se fosse o personal trainer na academia, né? Tá lá do seu lado o tempo inteiro, pegando na sua mão, explicando pessoalmente, na prática, qual que é a questão. E uma coisa que eu acho interessante, até para divulgar para a galera aqui, para falar. Ah, mas e as aulas? As aulas são complexas, né? São um pouco intensas, Sim. mas é teoria. Porque a gente, embora pegue caso prático, vai colocar, passa no dia seguinte, 2 dias depois, na hora que cruza com o caso lá, peraí, como é que é isso mesmo? Como é que eu resolvo isso aqui mesmo? E aí estamos lá, a gente, de novo, né? Então, essa parte, assim, eu gostaria de entender. Depois que você entrou na mentoria, com pouca experiência ali, foi muito. Foi muito. Como é que foi? Você conseguiu acompanhar a galera ou foi difícil? Foi bem intenso. Na parte jurídica, às vezes eu pedalava um pouquinho, mas assim, todo mundo, você sempre ali falando com a gente, explicando pra gente. E assim, o seu parceiro de grupo, ele quer você junto com ele, do lado dele, ele quer fazer você aprender igual a ele. Então, assim, eu lembro uma decisão de uma juíza num imóvel que a gente estava vendo em Manaus. Eu coloquei no grupo e dei o meu palpite. Aí veio a Kyla, Cara, é maravilhosa. exatamente. Ela me deu uma aula fantástica, foi fantástica. Então, assim, ela me explicou que eu tive um entendimento errado e me explicou o que, que era realmente, né? Então, você vê que até os seus próprios parceiros, seus próprios sócios, a pessoa que está ali no grupo, ela quer ver você crescer junto com ela. Então, isso foi muito legal. E aí, por exemplo, aí depois a gente vai nessa fase da ambientação, do aprendizado, aí naturalmente começa a aparecer os resultados, né? De tanto volume, 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 a gente chega ali no resultado. Aí você chegou a fazer quantas arrematações? Eu fiz 4 porque o dinheiro acabou logo. Porque você também entrou com pouco dinheiro, né? Eu tô com Entrei pouco com pouco dinheiro. E Entrei com um aí, pouco de dinheiro, mas assim, hoje, quando eu fiz o papelzinho lá, que a gente fez o papelzinho junto para te mostrar, nem eu acreditei. Realmente, eu entrei com pouco dinheiro, mas eu tripliquei o dinheiro que eu tinha. e o que é muito mais legal, né, Débora, eu contar para a galera, por exemplo, faz a arrematação. Foi 4 arrematações que a Débora fez nesse período, porque ela estava com pouco dinheiro e tudo mais. Mas cada uma dessas operações, como é que foi a experiência, né? Eu participei ali ativamente com vocês de pelo menos umas 3, né? De Araguaína, de Foz. E de Então, cada Rondonópolis. detalhe, como é que nós vamos fazer com a emissão na posse, como é que nós vamos traçar a estratégia judicial aqui, e aí, naturalmente, para você que tinha dificuldade judicial, aí estava lá a Carla brilhando, a doutora Ana Lúcia ali brilhando, né? O Jorge, que, não, o Jorge, sou formado em Direito, mas eu não atuo, e a gente ali, ó, bombando na questão da estratégia, coisas complexas, né? Como é que eu saio disso? Que quando a pessoa está sozinha, gente, o negócio fica mais difícil, né? Você se desespera, você se mete o pé pelas mãos e você não vai ter resultado, Exatamente. né? E ali, ó, vamos na tranquilidade. Agora estamos lá, a Araguaína já vai sair, já daqui a pouco já está em venda. Tem uma sua que já está em venda, né? Já tem uma que está em venda. BH. BH já está na Já venda. está para vir. Então, é tudo em muito pouco tempo, mas assim, essa riqueza do pós-arrematação com uma turma tão qualificada, com a turma com tanta vontade. Como é que é essa experiência? É fantástica, realmente assim, é uma experiência fantástica. Hoje eu estava até conversando com uma esmartana a Rosana, eu acho até que ela está na live que eu vi, de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, isso. E aí eu estava conversando com ela e assim, tudo que ela está passando foi o que eu passei um ano atrás. Exatamente, essa insegurança foi de um ano atrás. Né? Então, assim, o problema existe, é que nem eu falei para ela, sim, o problema existe, mas quando você está no tubarão, você é muito participativo. Então, você mostra para a gente como é que a gente tem que fazer. Então, você conduz o caso junto com a gente. Então, isso dá uma segurança fantástica. Então, aquele medo que a Débora tinha de um ano atrás,
A Débora não tem mais hoje. A Débora tem segurança realmente de fazer, porque eu sei que a gente vai ter um suporte aqui no Tubarão que vai ajudar a gente, né? Então, é assim, foi muito bom mesmo. É, então, a gente vai se transformando, né, Débora? Exatamente. E o que a gente fala, e eu costumo falar geralmente pro pessoal que começa, eu falo, calma, gente, vocês vão entrar de um jeito, mas vocês vão se transformar, vão sair de outro, vão virar top arrematante, né? Vocês vão conseguir caminhar depois sozinhos, vão aprender a andar sem rodinha pro resto da vida. É Exatamente. simples assim. Uma das coisas, inclusive, né, que a gente fala bastante aqui nos Tubarões, que é para você flutuar, para você conhecer, ter o máximo de relacionamento possível com todos os tubarões ali, para você fazer o quê? Mais sócios qualificados. E de sociedade você está muito bem, né? Dá até para falar o nome de alguns aqui, mas vai faltar. É Jorge, Alessandra, o Lucas, que também é dentista. O Lucas também é meu sócio lá em Uberlândia. Então tem uma galera ali sensacional e possibilidades que acontecem. Eu lembro de um caso muito legal que a gente estava analisando um imóvel, acho que era na Vila Mariana, né? E aí, Exatamente. e aí, na hora de fazer o planejamento de oferta, de analisar quanto que eram os valores no bairro lá, a doutora Ana Lúcia falou assim, pô, tem uma casa azul vendendo ali do lado ali, por que a gente não compra ela? Vambora? E aí a gente foi, fez proposta, correu atrás, ia dar um ali, um house flipping de 100% financiado. Tipo, as coisas acontecem, né? Vai surgindo ideias da onde? Da prática, do que está acontecendo ali. É o ambiente, né? O ambiente te leva a isso. É muito intenso. A mentoria dos Barões é muito intensa. A gente tem aula terça, quarta e quinta. A gente tem garimpagem 1 hora por dia, todo dia. O Renan está lá presente com a gente. Então, é assim, é muito intenso. Então, não tem como não dar certo. Lá dá certo. Lá você perde seu medo. Lá as coisas acontecem. Lá você aprende mesmo. E tudo aquilo que você ouviu falar, você põe na prática, né? A ouvir falar nisso, não, lá está na prática mesmo. Eu até puxo a orelha, o Wagner até falou aqui, ó, o Fernando fica puxando, puxo, porque não é questão de hipótese, né? A gente fala, muito que a gente vê por aí é a bibliografia. Como é que é isso? A lei diz isso, a lei não, cadê o caso? Vamos ver o caso concreto desse trem. Eu quero saber como é que funciona. Vamos cá, é esse caso aqui que a gente vai resolver, não é outros. Porque cada um a gente sabe, a gente passou por isso juntos, né, Débora? É decisão de juiz maluco. A lei diz A, o juiz diz B. E aí, como é que eu resolvo? Tem que ter estratégia processual, estratégia jurídica ali para poder sair disso. Então, quando a gente fica na parte da bibliografia, não tem jeito. Não, realmente, assim, a ambiência é tudo, é uma virada de chave, uma mudança de mentalidade. É muito legal, assim, a mentoria. E não tem como você não atuar, não tem como você não conhecer bons parceiros, bons sócios, porque você está o tempo inteiro interagindo 4 dias por 3 dias à noite e todo dia de manhã interagindo com o grupo, né? Então você está ali o tempo inteiro, né? Não, Então a coisa acontece mesmo, de verdade. não tem jeito. Opa, tá caindo aqui meu suporte. Até a Carla mesmo, que estava com o neném pequeno, né? Começou ali, ó. Não tinha sossego. Não, espera aí. Agora tá chorando aqui de madrugada. Deixa eu conversar um pouquinho no grupo aqui. É sensacional o negócio. E outra coisa, né, que eu acho que é legal a gente falar para a galera, né, Débora? É a questão geográfica dos seus sócios. Você arrumou sócio em tudo quanto é parte do Brasil, Tem, né? tem a Alessandra de Foz, tem o Jorge de Belém, o Lucas em Uberlândia, o Marcelo em Goiânia, tem sócio aí espalhado. Em Araguaína tem a Wanda, tem aqui Gente, também de São Paulo a Ana, a Andréia, o Marlon. Marlon acho que agora entrou nos Tubarões também, né? também. É, Gente, então tem. é sensacional. Tipo, não tem. O que eu costumo brincar para o pessoal dos tubarões é exatamente essa. Os tubarões são imparáveis, não tem limites, Né? nem geográficos, nem de problema, nem de confusão, nem de lucro. Exatamente. Não, é muito bom. Exato. Ô, Débora, e conta um pouquinho aí de alguma arrematação sua para a galera. Como é que foi lá o grupo? Bom, a primeira foi BH, né? BH, para te falar a verdade, foi muito tranquilo até, né? Porque quando a gente tomou posse, ninguém era de BH e conseguiu um esmartano
ali que morava 2 quadras do local, né? Então ele fez a posse lá pra gente. Isso é muito legal na comunidade Smart. Você vai lá no mapa dos Smartanos e você acha o vizinho da sua casa arrematada. E ele te dá uma força assim excepcional, né? Fantástica. Então a gente conseguiu fazer emissão de posse nessa casa de BH muito tranquilo. Foi o Lucas tocou a reforma dela e agora ela está à venda. Já tivemos algumas propostas, mas que ainda não casou ainda Porque com vocês o que esperam. exatamente que E a o gente Lucas tocou a reforma de Uberlândia. de Uberlândia, ele Ó, ó, tocou sozinho na reforma. Né? Às gente, vezes a gente dava uns palpitezinhos, mas ele tocou muito bem, foi muito bem na eu reforma. vou falar. O Lucas ele é dentista de formação, gente. Ele tem uma clínica gigante lá em Uberlândia e ele tocou lá pra gente 3 casas em Uberlândia de reforma e agora reformou uma em BH, à distância. A distância O menino brilha, eu vou falar pra vocês, é sensacional ele. brilha e ele tem um coração fantástico. Você sabe, ele por ser dentista também, eu já troquei até casos clínicos, né? Casos clínicos de paciente com ele já também. Então, isso É, a comunidade trouxe para a gente, né? Discutir outras coisas também, né? sensacional. Aí teve a de Foz aí, a gente está com uma juizinha aí danada lá no, em Foz do Iguaçu, né? Essa de Foz eu acho que é um caso bem legal para contar. Porque o que, que acontece, gente? Quando vocês vão se deparar com algum tipo de arrematação, que você olha ali, poxa, tem lucro nesse negócio, vai dar um bom dinheiro. Aquela acho que vai dar 300 mil, né? Um pouco mais. Aquela a gente pagou 300 mil à vista, com previsão de 750. Ou seja, vai dar mais de 100% É. de retorno. Ah, E aí, qual que era a questão? Ela tinha um problema jurídico, que era a questão do, olha, tem um bloqueio, a juíza negou lá, tinha uma situação jurídica lá, que pode demorar. Né? A gente vai ter que se manobrar dentro do processo, vai ter que agir dessa forma, vamos tentar de um jeito, tentar de outro, tentar de um terceiro jeito, e vamos ver o que é tentativa e erro para ver o que acontece. E aí que eu acho que é o grande diferencial, que eu me orgulho demais dos tubarões nesse sentido. Eu não entrei lá de alegre, né? Não, olha só que pena. Não, eu entrei sabendo dos riscos, sabendo do retorno, né? Vale a pena? Vale, então eu vou entrar. Qual é o custo-benefício dessa operação? Ainda que demore, ela tem um bom dinheiro, com um imóvel muito bem localizado, com um imóvel que valoriza a cada dia. Aí você pega ainda 2024, que deu esse boom no valor dos imóveis. Então, sim, quer dizer, até a demora do negócio favorece a gente, né? exato. Então, eu acho que quando você falou que Tubarões é mudança de mentalidade, eu acho que passa muito por conta disso, que é a percepção do que vem a ser leilão. A primeira coisa que eu faço demais aqui com a galera é tirar aquela pressa que o pessoal chega de, olha, taxa de retorno ROI, 3 meses, 2 meses, 5 meses, um ano. Não, você está montando uma carteira, você está trabalhando com multiplicação de patrimônio. Né? Então, ele, por mais que ele não seja tão rápido, você vai conseguir um resultado muito melhor, porque você vai conseguir naturalmente com menos trabalho, você vai conseguir operações mais assertivas e naturalmente com um retorno absurdo. A gente fica vendo aí a galera falando, olha, 30, 40% é impossível, está muito concorrido. E aí você pega uma dessa que vai dar 150%, 130% de retorno. Vai demorar 2 anos? Ok, quanto que deu isso? 65, Exatamente. né? E ainda a Alessandra, que é minha sócia lá, ela mora lá em Foz. Ela disse que está tendo uma obra na cidade que ainda vai ter uma valorização significativa no imóvel por causa dessa obra. Então a gente ainda está com perspectiva até de vender mais do que a gente realmente colocou. É sensacional, vai fazendo carteira e o patrimônio que vai multiplicando, que é aí que chega nessa situação que você triplicou, né? E um detalhe que a galera estava perguntando aqui, eu vi alguém perguntando, com quanto você começou de dinheiro nos leilões? Olha só que pergunta indiscreta, né, Não, Débora? mas eu não me incomodo de falar, não. Para mim não tem problema nenhum. Eu comecei na cidade sem crédito nenhum, com 200 mil reais. Olha só, com 200 mil reais. Vocês têm noção, gente? Aí 200 mil reais, o que, que a galera faz? Pega lá 10 pop, não sei o quê. Fiz 4 arrematação e triplicou o patrimônio, né, Débora? Exatamente. O dinheiro está no bolso? Não, mas está ali. Uma hora ele vai voltar, eu vou vender, né? É isso que acontece, eu vendo, eu compro. E aí a gente tem outras estratégias para poder se capitalizar. Você tem sócios que têm crédito, aí você consegue entrar em imóveis financiados com o crédito do seu sócio, porque você já tem essa afinidade, esse relacionamento.
É Compra nova sensacional isso. desse E, jeito. e, Tá sendo e, financiado. e a ideia necessariamente aqui de passar para a galera, basicamente é essa, né, Débora? Porque eu sempre. Teve até uma moça que entrou na turma 4, eu não lembro quem foi agora, que eu falei exatamente isso. Ela, olha, eu estou muito insegura, porque eu não tenho experiência e estou com pouco dinheiro. Eu falei, fala com a Débora. Nem eu, nem comigo que você vai falar. Fala com a Débora vai te falar a experiência dela. Sim, teve duas que me ligaram que entraram no teatro, que assim, também passaram pela mesma coisa que eu, estava bem insegura, tô com pouco dinheiro, e realmente, depois que conversaram comigo, fizeram inscrição no dia seguinte. Porque, gente, vai mudando realmente, porque o que acontece? Ah, eu tô com Aí ela foi uma delas. Canilce. E porque o que acontece? Eu tô com pouco dinheiro agora? Tô. E eu tô insegura porque eu não fiz ainda, não tenho experiência. Ok, eu tô. Mas quando você tiver capitalizada, e na mentoria você vai aprender ali aos trancos e barrancos debaixo de puxão de orelha, né? Não tem jeito. Você vai aprender o quê? Quando você tiver capitalizada, você vai conseguir fazer a arrematação e multiplicação desse dinheiro com assertividade. Né? Inclusive, as frases que eu mais falo ali para a galera que está começando é: vocês ainda irão se arrepender das arrematações que vocês fizerem agora no começo. Pior que é isso mesmo, sabia? Falou tudo. A gente, às vezes, hoje eu olho, na minha primeira arrematação, não sei se eu teria feito ela. Talvez eu deveria esperar um pouquinho mais. O duro é que eu entrei com pouco dinheiro, eu não consegui ser sua Pois sócia, né? é, não deu tempo, né? Mas a galera ali, todo mundo com dinheiro, não, não, eu entro. Quando falta, eles me chamam. Não, Fernando, completa aqui, vamos embora. Ai, ai, Eu ai. mesmo. Mas é muito bom quando a gente fala assim, sabe, Débora? Porque a gente vê essa sensação de mudança em cada um deles. Eu acho que não teve ali nos Tubarões ninguém que não teve resultado, sabe assim? Que falou, olha, não deu certo para mim e não sei o quê. Quem tá e vai. E ali, às vezes, tem aquela situação de o grupo um funciona mais, um funciona menos, alguém desanima, o outro tá mais animado. Sempre vai ter alguém ali falando, vamos, 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 né? Ah, Sim, agora não estou no momento, beleza. É um apoio incondicional ali de qualquer jeito. A galera vai, pega no colo, pega na mão, vamos embora. É impressionante, né? exatamente. É muito bom. É um ambiente, assim, muito bom. O pessoal te leva. Sim, tem gente que lá tá voando? Tá voando, né? Porque tem capital muito maior. Então, assim, às vezes você fala assim, mas você só fez quatro? Só fiz quatro, que eu entrei com pouco capital. Mas realmente, dos quatro eu tripliquei. Então, que a gente tem que ver o resultado final, é o que eu falo, né? Não é a quantidade, sim realmente o resultado final, né? A quantidade Exato. te dá experiência, mas também tem o resultado final. E é que nem a gente sempre fala, né? Do montinho é o montão, né? Exato. Vai virando. E tipo assim, agora eu já tenho segurança, já sei inclusive do suporte que eu preciso, para quê? Para continuar multiplicando, né? Aí vem necessariamente a questão da transição da carreira, do sossego, do conforto para os familiares, né? Muda realmente. Tem esse negócio de transição de carreira, eu, para te falar a verdade, eu não sei se eu vou ter, porque assim, eu gosto muito de ser dentista, e como eu tenho consultório próprio, a gente faz o nosso horário. Então, assim, depois que eu comecei a entrar na mentoria dos tubarões, de quinta à tarde, sexta à tarde, eu já não trabalho mais. Eu já me dou esse luxo de quinta à tarde e sexta à tarde. Então, daqui a pouco, começa a reduzir. Até uma vez eu conversando com o Pedro na mansão, ele ainda falou que acho que a irmã dele, ou cunhada dele também era dentista, e ela faz a mesma coisa. Só trabalha meio período, porque gosta, não deixa de trabalhar, e tem a qualidade de vida que o leilão consegue proporcionar para a gente. Eu acho que é exatamente isso que a gente busca, sabe? Fazer aquilo que a gente gosta. Que seja, não preciso mudar, parar tudo que eu estou fazendo. Se eu gosto do que eu estou fazendo, só preciso ser melhor remunerado. Exato, Para quando eu quiser viajar, quando eu quiser fazer qualquer coisa, todas as minhas vontades, eu ter por onde. exato, exatamente. O problema é quando a gente fica viciado em arrematar. Aí não tem dinheiro que dá conta, né? Isso é verdade. Pega gosto, aí você pega gosto de arrematar, acabou o dinheiro. Não tem. Ai, 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 é muito bom. E, inclusive, por exemplo, hoje a gente vai falar na aula, né, daqui a pouco. Um caso que o cara fez uma arrematação do Santander, o cara me procurou pelo Instagram, inclusive. Ele fez uma arrematação do Santander
na venda direta, daquele condicionado. E depois que ele arrematou, ele pagou a escritura, pagou o ITBI, recolheu tudo. E aí o que aconteceu? Chegou lá um bloqueio na matrícula de fraude e execução da alienação do Santander. Olha só, ele não consegue registrar. Aí eu falo, não, deixa que eu vou te ajudar, orientei ele aqui, conseguimos já a emissão na posse e vamos solucionar um problema que parecia irreversível. O que qualquer outra pessoa faria? Ah, vou ter que pedir distrato, ir lá buscar minha evicção, pegar o dinheiro do Santander, mas era um negócio bom, né? Então, olha o tamanho do caso que nós vamos levar lá hoje, de caso prático, não é negócio de engenheiro de obra pronta, não, é uma saída totalmente alternativa que dá uma garantia para quem? Porque você imagina a quantidade de arrematante que tem por aí, que se depara com uma situação dessa, não sabe como agir. E agora? Como é que eu resolvo? Putz, esse negócio era ruim, eu caí na conversa dos outros, esse negócio não é bom, vou perder dinheiro, né? Então, é muito nesse sentido. Aí, vem falar em duas situações. Esse caso que a gente tem em Foz, que nós estamos manobrando lá e a gente sabia da situação, e dos casos que acontecem onde a gente não prevê, não tem como prever. Pode fazer a diligência que for, acontece lá. Esse caso vem uma fraude de execução do TRT. Falei, puxa vida, o Santander não tinha nada com isso, né? Então, em função de. E aí, quem que vai olhar lá o ex-dono do ex-dono? Ninguém olha. E a gente está lá, naturalmente, resolvendo esse problema. E aí, o que acontece? Vamos embora lá levar isso para os tubarões detalhadamente, como é que funciona, como é que não é. Olha a quantidade de conhecimento que vai para a manga, né? Ou Vai. seja... É intensa. As aulas são realmente muito intensa. A gente fica lá às vezes 3, 4 horas na aula. Você sai assim a milhão, né? Com a cabeça realmente fervendo, que nem a gente fala, né? Que não dá nem às vezes para dormir. Então, é realmente muito conhecimento. Eu acho que assim, todo mundo tem que fazer, porque é outra visão, é outra mentalidade. A gente tem um suporte fantástico, está ajudando essa pessoa que te procurou pelo Instagram, porque realmente você é muito, muito generoso. A gente percebe isso lá nos tubarões. A gente teve um problema aí na casa de Araguaína, né? Que 5h30 estava mandando mensagem lá no grupo, 5h32 o Fernando estava respondendo. Então, ele é muito participativo, está muito ligado, a gente está muito bem assessorado aí, vamos dizer assim, né? E o Fernando entrega o que ele realmente promete. Ele me prometeu que eu ia arrematar, eu lembro na mansão, eu falei, Fernando, você tem certeza que eu vou arrematar? Ele falou, tenho certeza que você vai arrematar. Vai arrematar e vai saber fazer. Aí eu e realmente você entregou o que você me prometeu. E eu recomendo para todo mundo. Todo mundo que me pergunta, vai, mas é pouco dinheiro. Vai assim mesmo. Não, e eu só vou te fazer uma correção aí nisso tudo aí, que foi o horário, era 6 e pouco, porque é o horário que eu acordo para levar o menino na escola. 5 não, 6 horas, 6 e pouquinho. Então eu comecei a fazer o. É porque eu acordei 5 e pouco, eu li o processo que a Ana colocou lá no grupo, né? E depois fiz as minhas considerações em cima do processo. Ai, 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 sensacional, Débora. Mas olha, eu vou falar. Essa não foi a de Rondonópolis também que vocês fizeram, que a gente estava lá traçando estratégia para o ITBI, tenta daqui, tenta dali. O juiz vai e fala: não, 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 o ITBI vai ser pelo valor que a prefeitura está falando. Então, cai tudo por terra, é aquilo que eu sempre falo. E até o Rafa colocou aqui: não tem receita de bolo. Cada caso é um caso diferente. E aí você tem que saber, sim, as alternativas, o que você pode fazer, o que você pode usar. Não dá para ficar ali procurando páginas de manual. E, graças a Deus, eu consegui cumprir, então, o prometido com você, né, Débora? Consegui. Você sabe que quando eu entrei nos tubarões, eu ainda falei, vou pagar para ver se ele cumpre mesmo. E foi além. Entregou muito mais do que eu esperava. Mas, e a gente pega até as pessoas que são tímidas, a gente faz deixar de ser, a gente vai... Exatamente. Para te falar a verdade, eu sou super tímida, super acanhada. Pouco eu me manifesto lá. Nunca me imaginei numa live com o Fernando. É isso aí. Mas tá bom demais, velho. Vamos embora preparar então essa aula para a noite ali. Foi muito bom te receber aqui. A gente falou um pouquinho das arrematações. Foi muito bom para trazer essa experiência para a galera, para o pessoal desmistificar um pouco o que é os tubarões. No começo tinha assim essa pacha, né, de que olha, só tem gente bom lá.
Não, todo mundo pode ser bom. Por quê? Porque todo mundo está com esse propósito. Quando você Sim, falou, eu quero meu grupo, quando eu tenho meu time hoje, eu tenho os meus sócios parceiros ferrenhos aqui que são pau para toda obra, só é isso que a gente busca fazer aqui, né, Débora? exa- Pô, sócios ex- qualificados. É assim que a gente vai transformando cada um, por quê? Porque eu quero, vou trabalhar junto, a gente vai ganhar dinheiro junto. Não tem jeito, é isso que a gente busca. exatamente. Tudo realmente foram sócios qualificados, é outro nível, todo mundo junto, você vê que todo mundo está na mesma pegada, está no mesmo nível, está remando todo mundo junto. E assim, não é porque você fez um grupo que o seu colega, né, um outro tubarão de um outro grupo, também está ali para te ajudar. Você vê que eles, um ajuda o outro, não é única e exclusivamente fechado no seu grupo, né? Você está ali num ambiente como um todo e todo mundo junto, remando todo mundo para o mesmo lado. E eu até lembrando aqui agora, o Clídio, por exemplo, a Fernanda da Rima tem uma casa lá em Marília. Falei, opa, tem aqui, o William tá lá. Aí Sim, passei o contato do William para ele, daqui a pouco, ó, eu dividi com o William na casa em Marília. Até sem garimpar, sem analisar, sem nada, só estão fazendo sociedade. Por quê, gente? Porque tem esse relacionamento, né? Naturalmente, você sabe que você pode confiar, as pessoas passam pela mesma escola, têm o mesmo treinamento, têm o mesmo potencial, né? E aí, quem não chegou ainda vai chegar, e quem já chegou vai querer cada vez mais pessoas do lado dela, pessoas melhores do lado dela. Porque a gente já sabe que para escalar é isso, né, para empreender, para a gente conseguir ganhar muito dinheiro. E quando a gente está falando aí de 300, 400, 500, 1 milhão de reais de lucro, gente, vocês imaginam, né, num consultório, né, Débora, num comércio, em qualquer outra coisa, quanto tempo eu preciso para conseguir um faturamento desse, um lucro desse, muito, muito. né? Ah, você sabe que eu fui fazer até as contas, né? Porque esse dinheiro que eu entrei, na realidade, não é um dinheiro da casa em si, foi uma herança antecipada do meu pai. E ele me deu em 2014, pra você ter uma ideia, em 100 mil reais em 2014. E eu nunca mexi nesse dinheiro. Fui mexer agora só o ano passado. E eu tinha exatamente 200 mil reais em 10 anos. Aí, Olha só. e aí você fala assim, hoje, no ano passado, eu tinha 200 mil reais. Hoje eu tenho 600, né? Tripliquei. Então, realmente, assim, tem que fazer acontecer. É um negócio que dá certo, é um negócio que tem que acreditar em vocês. Por mais que a gente se duvide, né? Que, ai, não vou ser capaz. Não, o mundo é. E tem que fazer acontecer. Vem para o lado de cá, que nem você falou para mim. Pula para cá, pula para dentro da mentoria, que você vai ver que eu vou te entregar realmente o que você prometeu e entregou. Que bom. Aí você imagina, né, Débora? Ó, 2014, 10 anos atrás. Ah, se eu conhecesse esse leilão há 10 anos atrás, hein? É, Para mim também. Eu também falo isso, porque eu também comecei meio tarde. Comecei em 2018, 19. Nossa Senhora, ah, se a gente tivesse idade, se a gente tivesse maturidade lá mas atrás. exatamente, exatamente. Mas é que assim, eu sempre tive o tabu de que eu precisava ter um advogado. Então o leilão era para advogado. E eu entrei na Smart mesmo quando minha filha foi fazer direito. Eu falei, bom, agora eu tenho um advogado, né? Ela ainda está cursando, não está nem está formada. Mas vou entrar, falei. E lá dentro você percebe que você não precisa ter um advogado, você realmente consegue fazer as coisas acontecer. Às vezes eu acho que até uma coisa que eu falei com você, né? Ela veio tirar uma dúvida de imóveis comigo. Vai vendo só, gente. A filha da Débora, que está lá, estudante de direito, já se formou, né? Não, se forma esse ano. Tá Se prestando. forma esse ano. Formando em direito, vem tirar dúvida de imóveis com quem? Com a mãe, ué. Tá É, certo, é arrematante. E isso acontece com muito advogado aí que não tem a menor noção do que é leilão, porque leilão é um nicho diferente. Quando a gente fala sobre que não precisa ser advogado, e realmente, porque é muito nichado. Então, essa parte do jurídica que compete aos leilões, qualquer um pode aprender. Ah, peticionar? Não, não pode. Mas até fazer petição. Tem vários ali que nem são advogados. Deixa que eu faço aqui, você protocola lá. Tá sim, já. exatamente, exatamente. E a noção realmente, a virada de chave, os conhecimentos que a gente tem é fantástico, a network, os insights, assim, aulas de alto nível, de alta qualidade,
o encontro de quinta-feira que a gente tem com a Flora também, a troca de experiência, uma troca de experiência que assim vale muito, porque a dor assim, a dor real de cada um, né? A dor da venda, a dor da reforma. Então é uma troca de experiência muito rica que a gente tem ali. E realmente aquilo que você até colocou no post, a comunidade te leva, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, e aí você vai ver que quando você terminar, você fala, eu não tenho mais medo. É isso aí, porque ali trabalha junto, né? Você trabalha com a galera, não tem como você perder dinheiro. Não dá, tá todo mundo junto aqui, todo mundo vai perder? Não vai, tem muita gente para pensar junto. Então aí o resultado vem sim. Sensacional, Débora. Foi ótimo te receber aqui hoje à noite, tá na nossa live aqui, para contar para essa galera aí um pouquinho do que acontece ali. A gente tem, como a Débora disse, nas terça-feiras a gente tem aula ali com os monitores, o João, o Oswaldo, o Otacílio, o Vitor, levando a experiência deles. Na quarta, nós temos as nossas aulas ali, onde a gente bate firme. E na quinta, o encontro deles, para trocar experiência, para conversar, para fazer network. Então, não tem jeito. Esse negócio aqui é sensacional. E, Débora, quero te agradecer aqui por você quebrar essa barreira da timidez, ter vencido mais essa e aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Imagina, Né, domingo nós vamos estar lá no barbecue, no churrasco na The Best House. Estou ansioso para conhecer a casa, que eu também não conheci ao vivo ainda. com certeza, Né, conhecer todo mundo que está lá exatamente. e muita gente nova lá que a gente vai conseguir conhecer pessoalmente, dar um abraço em cada um. E a propósito, no final de semana também vou estar ali com a pessoal da cúpula dos Tubarões para a gente, dentro de um resort, final de semana inteiro. Vai vendo só, não vou aguentar mais eles não, hein? Vai ter jeito. Mas eu também queria te agradecer muito tudo mesmo que você entregou, tudo que vocês fazem. Você, o Renan, o Pierre, o João agora participando com a gente. No comecinho ainda eu peguei a Marcela. Tá aqui a Marcela na live também. Beijo pra minha querida. Essa daqui nós não larga dela de jeito nenhum. Já fica lá perguntando ela. Quando a gente começou lá nos Tubarões, a Marcela que tocava também, sensacional. Então, assim, foi realmente uma mudança de mentalidade. Adorei o convite dessa live, fazer. Como eu falei para você, foi um momento que acho que eu precisava de um up, que eu estou passando por uma dificuldade aí pessoal. E assim, foi muito legal, veio assim bem a calhar esse convite, né? E assim, eu tenho só que agradecer a vocês, a todos vocês, e agradecer também até a Deus de ter posto a Smart no meu caminho, e os tubarões também no meu caminho, me colocado aí perto de vocês. E obrigada mesmo de ter me chamado realmente aqui, de falar um pouquinho da minha história. Obrigado, Débora, pela ter aceitado esse convite aqui, por compartilhar um pouquinho com todo mundo. Então é isso, galera. Espero vocês aqui de novo. No domingo a gente vai fazer só os highlights lá do churrasco. Acho que à noite não vai dar para fazer a live, não. Mas na quarta-feira que vem estarei aqui com um novo convidado Tubarão para a gente tratar aqui um pouquinho dos bastidores para É vocês. isso aí. Tá bom? Tá joia. Então, uma boa noite. Vamos embora lá para a aula agora. Obrigada. Boa noite. Tchau, galera. Tchau, Débora.